Pois é, e muitos fatores podem desencadear problemas mentais, alguns até de grande impacto para a saúde e a rotina das pessoas. Depressão, ansiedade, até casos de suicídio têm crescido no mundo inteiro. No Brasil, 16% da população sofrem com depressão. Mas para entender melhor o que leva a esses problemas e principalmente como tratar, a gente recebe aqui no estúdio do Bom Dia a psicóloga Gisele Mello. Oi, Gisele, bom dia. Oi, bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Gisele, a depressão já é considerada uma epidemia mundial, os números são realmente muito preocupantes, mas de uma maneira geral, ainda que isso já tenha mudado ao longo dos anos, é uma doença ainda negligenciada. Bastante negligenciada. O Brasil é o quinto em números, então ocupar o quinto ranking, né, de forma negativa. Nós devemos ficar muito atentos, porque as pessoas, elas têm uma noção de saúde mental como ausência de um transtorno, né? E, na verdade, a saúde mental, ela é um bem-estar completo, psíquico, né, social e físico. Sim. O que pode desencadear um quadro de depressão? O que é mais comum nesses casos? O que é mais comum? Nós temos os fatores biológicos, sociais, né, e psicológicos. Mas nós temos também alguns gatilhos que são mais comuns. Na infância, por exemplo, a gente tem alguns marcos, como a entrada da criança na escola, a própria adolescência. Hoje, uma coisa muito comum, desemprego, né, divórcio, as pessoas que passam por perda de entes queridos, conflitos familiares, dificuldades financeiras também. Né? Tudo isso pode desencadear a depressão. Então, isso chama a atenção porque é bom que as pessoas saibam que crianças também podem sofrer de depressão e sofrem, tem muitos casos, né? Com certeza, sim. E é cada vez mais comum. Cada vez mais comum. Hoje a gente tem um índice muito alto, tanto de depressão na infância quanto na adolescência e um alto índice de suicídio. Como é que os pais, os cuidadores podem ajudar as crianças nesses processos, especialmente de mudanças, como ir para uma escola nova, por exemplo, hein, Gisele? Sim, inclusive a mudança é um dos fatores, né? As crianças, elas podem apresentar comportamentos diferenciados, por exemplo, irritabilidade, agressividade, raiva. O comportamento da criança vai ficar modificado. A gente precisa pensar em 4 fatores. O comportamental, o emocional, o perceptual, a percepção diferente da criança sobre algo, sobre o ambiente, e o físico. Em que momento dessa percepção que o pai, a mãe, devem acionar o profissional? Então, o sofrimento em si só, né, já requer uma ajuda profissional. Não é necessário que a pessoa esteja passando por um transtorno, né, mental para que ela procure uma ajuda profissional. Então, claro que a gente tem que levar em conta o grau de disfuncionalidade, quanto isso está prejudicando a vida da criança, né? Então, não é necessário que a criança já esteja depressiva ou que já seja um grau máximo para que se procure ajuda. Muitas vezes os pais sozinhos não sabem como lidar, né? Às vezes acham que estão fazendo a coisa certa, enfim, que estão ali dando amor. Às vezes o amor existe, mas ele não é expressado da forma correta. Então precisa de uma ajuda realmente. Com certeza. E existem muitos estigmas também, né, sobre os transtornos mentais. Ainda existe muito estigma sobre a psicologia. Então, quem vai ao psicólogo, tá louco. E não é verdade, né? A gente pode ensinar as nossas crianças e os nossos adolescentes sobre psicoeducação, o controle emocional, aprender sobre as próprias emoções. Isso é muito importante. Ainda existem muitos estigmas, desculpa, Amaral, com relação à depressão, né? Dizem que é doença de quem não tem o que fazer, ou até que nem é doença, que imagina, isso é coisa da cabeça da pessoa, vai se ocupar para fazer alguma coisa. Isso acaba prejudicando muito a pessoa que está sofrendo. Exatamente. Hoje a depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2020 a depressão vai ser o primeiro motivo por afastamento de trabalho, afastamento laboral. Então você imagina, né, o grau de prejuízo que ela tem, e muita gente ainda pensa, não, eu acho que eu sou fraco, ou a depressão é frescura, e até os próprios familiares muitas vezes falam isso. Então, a pessoa que está passando por um sofrimento, ela não deve hesitar em buscar ajuda.
Você está falando da incapacidade profissional, isso é muito sério, porque tem um impacto direto na produção de renda, de bens de consumo, enfim, na força produtiva, inclusive do país, quando a gente tem aí uma ordem de 16%, de cada 100, 16 pessoas já sofrem desse tipo de transtorno de ansiedade ou de depressão. Qual o momento em que essa pessoa deve tratar, e principalmente esse tratamento ele acontece só com a ajuda do profissional ou tem remédio envolvido? Então, apenas 2 pessoas que sofrem de um transtorno mental no Brasil buscam ajuda, 2 em 10, ou seja, 8 pessoas não procuram ajuda. É um índice muito alto, né, de negligência ou autonegligência. Quando a pessoa percebe que ela está com comportamentos inadequados, né, ou disfuncionais, emoções, cognições, percepções disfuncionais, ela deve buscar ajuda, e a ajuda normalmente ela passa pelos profissionais da saúde, principalmente o psicólogo e o psiquiatra, que vão fazer uma avaliação dessa disfuncionalidade, e o tratamento pode ser só psicoterapêutico ou psicoterapêutico e psiquiátrico, né, com o uso de psicofármacos. Agora, toda vez que vem alguém para falar desse tema aqui, eu faço questão de reforçar. Depressão tem cura? Olha, é muito complicado a gente falar sobre cura, né? Eu acredito muito na superação do ser humano. E é claro que existem fatores da nossa vida que levam a uma depressão situacional, né? E também tem a depressão como um processo. Então, assim, é necessário que a pessoa esteja sempre atenta, como um diabético, né? Se a pessoa faz um tratamento e ela consegue uma regulação da diabetes, ela está curada da diabetes? É a mesma coisa da depressão, a gente precisa realmente ficar atento e tratar. Controle sempre, né? Me chamou a atenção você dizer que 2 em 10 pessoas apenas buscam tratamento. Esse outro número que não busca, que não consegue por incapacidade ou por não perceber que está passando por esse transtorno. Sim, a falta de conhecimento, né, das pessoas não saberem exatamente o que está acontecendo com elas, a falta de informação, e também o próprio estigma da pessoa de falar, eu não acho que não é necessário buscar ajuda, a vergonha de, né, buscar um profissional ou da psicologia, da psiquiatria. Então, essa população que fica sem atendimento é principalmente por isso. Agora, dentro desse assunto também é bom a gente reforçar que de alguns anos para cá, esse atendimento dos CAPS, enfim, de outras unidades de saúde, ele começou a ser feito, né? Sim. Antes a gente não tinha esse acompanhamento profissional mesmo gratuito para a população no sistema público de saúde. Exatamente. Hoje a gente tem os CAPS, nós temos também as clínicas escolas nas faculdades, né, que atendem ou gratuitamente ou a um preço muito acessível, e os consultórios particulares. Sim, claro. Gisele Mello, psicóloga, obrigado pelo bate-papo aqui no Bom Dia e também pelos esclarecimentos a quem nos assiste. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada, Gisele. Até uma próxima oportunidade. Bom dia. Obrigada, bom dia.